Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para dar continuidade aos estudos sobre a educação de jovens e adultos e sobre a normativa que institui a idade mínima para a frequência na EJA, que é a resolução de 3 de 2010, né? Então, gente, vamos lá. Eu já vou começar apresentando para vocês o texto, tá? E vamos então, aqui, voltamos, compartilhamos e começamos, então, a nossa conversa sobre a resolução número 3, de 15 de junho de 2010, a segunda parte do texto, né? Gente, na primeira parte do texto, nós analisamos, né, nós discutimos, nós estudamos a primeira parte da resolução, aonde está o que foi proposto, né, a idade mínima para a EJA, o tempo de duração. Agora nós estamos, então, estudando como que foi pensado esse documento e as discussões que houveram na região norte, nordeste, sul e sudeste, para se chegar, por exemplo, a uma idade mínima para matrícula na EJA, para se chegar quais são as condições para um exame de certificação de conclusão de curso na EJA, porque isso é fundamental nós conhecermos a lei, mas é fundamental nós termos argumentos para discutirmos por que chegou-se a esta conclusão e para podermos concordarmos ou discordarmos com mais fundamentação, não é isso? Então, hoje o nosso estudo da resolução número 3, de 15 de junho de 2010, ele é da página 11 à página 17 do texto, tá bom? Então, vamos às análises, né? Primeira análise, idade mínima de ingresso e duração dos cursos de educação de jovens e adultos. Nós vamos fazer essa análise a partir do estudo Novos Passos da Educação de Jovens e Adultos, no quesito referente à duração dos cursos de EJA. Então, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, número 36 de 2004, contempla a questão de se determinar nacionalmente a duração mínima dos cursos denominados cursos supletivos e de regulamentar a idade mínima de início desses cursos. Esse parecer propõe 2 anos de duração para a EJA no segundo momento do ensino fundamental, né? Nós vimos isso na aula passada. Aqui está quinto ou oitavo ano, gente, lembrando que essa é uma resolução de 2010 e que nós tivemos alteração para o ensino fundamental de 11 anos, né? Desculpem, de 9 anos, né? Então, a gente agora é do quinto ao nono ano. E aí se estabelece que o período mínimo seria de 1 ano e meio, então, seria de 2 anos para o ensino fundamental, né, para séries finais do ensino fundamental, e de 1 ano e meio para o ensino médio. É bom a gente lembrar que, assim, essa carga horária, ela equivale à metade do tempo de um curso regular, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Desse modo, o novo parecer deixa ao critério judicioso, presta atenção nessa palavra, dos sistemas um tempo livre para a integralização da duração mínima da primeira etapa do ensino fundamental, quando as outras etapas converte os mesmos tempos do parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. Em meses, 24 meses, os anos finais do ensino fundamental e 18 meses o ensino médio da EJA. As idades mínimas para início do curso também ficaram as mesmas da resolução do Conselho Nacional de Educação de 1 de 2003. Gente, vou voltar aqui, então, para a gente conversar um pouco mais. Aqui, vamos lembrar que hoje em dia é como, né? Como que é a nossa nomenclatura no ano de 2020? Nós tratamos as séries iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, as séries finais do 6º ao 9º ano, não é isso?
Então, se aumentou os anos iniciais de 4 para 5 anos e os anos finais ficaram. Hoje eu estou embolando a língua, vocês estão percebendo, né? Mas é porque eu já estou dando aula muitas horas, agora eu acho que eu já estou um pouquinho cansada. Então, os anos iniciais passaram a ser de 5 anos, primeiro ao quinto ano, os anos finais do sexto ao nono ano, tá? Para os anos iniciais, esses 5 anos, ficou a critério de quem? Dos estados e dos municípios estabelecerem a carga horária mínima. Para os anos finais e para o ensino médio, a própria resolução já determina, né? Ela determina que serão 24 meses para a conclusão das séries finais do ensino fundamental. E então são o quê? 2 anos, né? Então você pode diminuir para metade do tempo, e de 18 meses para o ensino médio, que no geral é feito em 36 meses, tá? É importante a gente não deixar essas dúvidas. Se a LDB não determina, e aí começa então uma discussão referente à idade mínima. Tudo bem, foi determinado que esse tempo seria a idade mínima. Isso é uma outra coisa que vocês, ao lerem o texto, vocês vão perceber que aí tem uma longa discussão sobre isso, que é determinado uma idade mínima, não um tempo mínimo, uma carga horária mínima, e não uma carga horária máxima. Então, se estados e municípios quiserem fazer com a carga horária maior, eles só não podem fazer com uma carga horária menor do que o estabelecido por lei, tá bom? Uma outra questão, ficou a cargo dos estados e dos municípios o que mesmo? As séries iniciais do ensino fundamental, que no geral também, hoje em dia, é feito na metade do tempo, pensando 6 meses para cada ano, né? E aí começa uma outra discussão. Tudo bem, ficou fechado essa carga horária mínima para estudantes da EJA no ensino fundamental e no ensino médio. Agora, então, nós vamos para a discussão das idades mínimas. Como vocês puderam ler ao longo do texto, essa questão ela é muito debatida. Por quê? Aí o texto começa, né? Se a LDB não determina explicitamente a idade inicial dos cursos da EJA, é porque ela trabalha com o início e o término, cuja faixa, hoje, entre 6 e 14 anos, determina a escolaridade obrigatória como escolaridade universal. O conjunto do ordenamento jurídico não deixa margem à dúvida. Na faixa da idade obrigatória, não há alternativa. Ou é escola, ou é escola. O que significa aí, gente? Eu acho essa parte muito interessante do texto. A LDB, ela determina uma idade obrigatória para a matrícula das crianças e dos adolescentes na escola, que é o ensino fundamental. Né? Hoje já foi até estendida para dos 4 aos 17 anos, mas obrigatoriamente a LDB coloca primeiro o quê? O ensino fundamental, de 6 aos 14 anos. Então, se você tem essa idade de escolaridade obrigatória, a EJA não pode entrar dentro dessa idade no sentido de uma matrícula dessa criança ou adolescente na educação de jovens e adultos. Então, o primeiro raciocínio é, se tem esse período de escolaridade obrigatória, a gente não pode de 6 aos 14 anos, então eu não posso permitir aos 14 anos a matrícula na EJA. Por isso, então, as discussões em termos de que se estabelecer a partir dos 15 anos, que é onde, pela legislação, termina essa escolaridade obrigatória no ensino fundamental, né? É fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 2, considera, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos incompletos como criança e aquela entre 12 e 18 anos como adolescente. Esta lei, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
esta lei de proteção integral a crianças e adolescentes tem uma doutrina que afirma o valor intrínseco da infância e adolescência, que deve ser respeitado pela família e pelo Estado, por meio de políticas de assistência social, saúde, cultura, esportes, educação, e sob ela se faz também uma distinção entre maiores de idade e menores. Assim, nessa lei, a definição de jovem se dá a partir dos 18 anos, e a fim de se respeitar a maioridade posta no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A mesma lei reconhece a idade de 14 anos como a faixa etária componente da adolescência, segundo os seus artigos 64 e 65. Isso, gente, traz um imenso debate. Por quê? A lei, a EJA, é educação de jovens e adultos. A própria nomenclatura, EJA, é muito comum vocês me verem falando adolescentes, jovens, adultos e idosos. Por quê? Porque a lei permite a matrícula no ensino fundamental a partir dos 15 anos. E 15 anos, segundo o próprio estatuto, ainda se é adolescente. Olha como essas discussões são grandes, né? São complexas, né? Então, e aí a EJA é educação de jovens e adultos. Então, nessa discussão realizada, se colocou essa questão: como que eu vou matricular adolescentes, né, dentro da educação de jovens e adultos? Quais são essas idades? Se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o fim da adolescência aos 18 anos. No caso de haver uma mudança de idade da EJA, tanto para o início, no caso de haver uma mudança de idade da EJA, tanto para o início dos cursos de exames supletivos para mais na LDB, algo não consensual, além da recusa de qualquer rebaixamento de idade. Regras de transição temporal e pedagógica deverão ser estabelecidas a fim de que os sistemas possam se adaptar com tranquilidade a eventuais alterações. Por quê? Qual que era a discussão? Era de se colocar 14 anos como idade mínima e 17 anos como idade mínima. Aí, o grande contraponto era exatamente se a idade obrigatória era dos 6 aos 14, como que ia colocar os 14 como idade inicial para se matricular na EJA? Vocês estão vendo que foram várias as discussões, né? Pesa o fator da alteração da idade para cima. Não só uma maior compatibilização da LDB com o ECA, como também o fato de esse aumento de idade significar o que vem sendo chamado de juvenilização ou mesmo um adolescer da EJA. Então, cada vez mais pessoas mais jovens se matriculam na EJA, que também era uma preocupação, que o desejo é que esses adolescentes fizessem um ensino regular, né, dentro dessa, entre aspas, chamada idade própria. Então, se tinha essa discussão, tal situação é fruto de uma espécie de migração perversa de jovens entre 15 e 18 anos que não encontram o devido acolhimento junto aos estabelecimentos de ensino sequencial regular da idade própria. Não é incomum se perceber que a população escolarizável de jovens com mais de 15 anos seja vista como invasora da modalidade regular da idade própria. Então, começou-se a se discutir muito essa questão. Olha, como que eu vou colocar um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos na mesma sala de primeiro ano do ensino sequencial regular com crianças de 6 e 7 anos? Como que seria isso? E muitos professores, professoras e gestores escolares não achavam isso conveniente. Então, não trabalhava o acolhimento desse adolescente no ensino regular. Mas se tem, então, uma preocupação, quanto mais você vai baixando a idade para ir para a EJA, você vai tendo um adolescer da EJA e uma juvenilização da EJA. Então, postos
né? Então, tal situação é fruto de uma espécie de migração perversa. Então, cada vez mais adolescentes e jovens eles vão saindo do ensino regular por não se sentir acolhido e vão para a educação de jovens e adultos, né? Não é incomum se perceber que a população escolarizável de jovens com mais de 15 anos seja vista como invasor. Então, é nessa questão do olhar dos professores, de ver aquele menino, aquela menina com o corpo já formado, com crianças menores, com idade menores, né? Então, dentro dessas discussões todas, se pensar, vamos trazer então para 17 anos a idade de início no ensino médio e para 14 anos a idade de início no ensino fundamental. Então, devido a todas essas questões, se pensou também, vamos colocar 17 anos para o início do ensino fundamental e acima dos 18 anos para o início do ensino médio. Aí veio uma outra discussão. Mas espera aí, o que vai acontecer com esses jovens quando eles já não forem mais acolhidos? Eles não podem se matricular no ensino regular, mas também não têm idade suficiente para se matricular na EJA. Foram várias discussões que foram colocadas em pauta. E aí foi votado, finalmente, como idade mínima 15 para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio. Terminada essa discussão, então a gente tem a primeira discussão, que demorou bastante tempo, sobre a carga horária da EJA, ficou a cargo do primeiro ao quinto ano para estados e municípios de falarem qual seria a carga horária mínima. O Conselho Nacional de Educação definiu como carga horária mínima 24 meses, e é até engraçado que eles tiram, né, porque primeiramente colocado o quê? 1.200 horas, que significa 400 horas por ano. Aí tiraram essa carga horária e colocaram tempo, né, 24 meses, e não definiram a carga horária. 24 meses para séries finais do ensino fundamental e 18 meses para o ensino médio. Essa primeira discussão. A segunda discussão colocada, então, foi qual? Foi referente à idade mínima. Então, se tinha uma dúvida, vai ser com 14 anos, vai ser com 17 anos ou vai ser com 15 anos para matrícula no ensino fundamental? Definiu-se, então, que seriam com 15 anos. A outra discussão foi sobre com que idade se matricular no ensino médio. Então, definiu-se que seria com 18 anos. E agora, então, a gente vai vir para a terceira discussão, que foi acontecendo região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, buscando em cada estado chegar-se a um consenso para deliberar a resolução do Conselho Nacional de Educação. Vem, então, a competência para certificação e idade mínima para os exames da educação de jovens e adultos. Aí a primeira grande pergunta, né? A competência de quem? De certificar. É uma competência da União? É uma competência do Estado? É uma competência dos municípios? Como que vai ser feito isso? Vai ter um exame nacional que certifica os alunos da EJA? E vocês devem lembrar que até chegou a ter, que, independente se você comprovasse ou não escolarização, se você fosse aprovado no Enem, você ganharia o certificado de conclusão do ensino médio. Lembram disso? Então, assim, pensaram-se em várias questões. Para dar suporte à decisão da Câmara de Educação Básica, CEB, né, que você sempre vê, quanto à questão da idade para os exames, então, com qual idade agora uma pessoa pode fazer os exames na educação de jovens e adultos? Cabe inicialmente analisar algumas reflexões apresentadas no documento Novos Passos da Educação de Jovens e Adultos. No caso da EJA, o artigo 38 da LDB se refere aos sistemas de ensino como titulares de cursos e exames, e os artigos 10 e 11, respectivamente, atribuem competências aos estados e municípios na oferta das etapas da educação infantil em suas mais diversas modalidades. Portanto, a certificação das etapas da educação básica, aí compreendida a EJA, é competência própria dos estados e dos municípios, garantindo-se, assim, a autonomia dos entes federados. Então, cada estado, né, e os municípios, de acordo com a lei orgânica do estado, define
sobre a sua certificação. E aí, gente, houveram 3 audiências para se chegar a estas conclusões, né? As 3 audiências realizadas trouxeram importantes contribuições no sentido de identificar as posições de representantes do campo educacional sobre o tema certificação em EJA. As referidas contribuições foram analisadas a partir de 3 categorias: Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, que é o INSEJA, idade para os exames e considerações gerais, né? Então, vocês vão vendo que é isso que meu objetivo, quando eu passei esse texto como um texto de leitura inicial da disciplina de metodologia da educação de jovens e adultos, era muito de vocês entenderem, né, que para mim isso é fundamental para o professor, ele entender qual que é a normativa, qual que é a lei que organiza aquele ensino, aquela modalidade que você se propõe a trabalhar. Então, nós estudamos a resolução e entendemos. Mas é fundamental também que muitas vezes a gente passa, esse texto veio pronto, acabado, foi votado e é isso. Não, existe um texto para chegar àquela redação final, foram anos de discussão, e nesse caso, que tentava construir uma resolução com a participação do Conselho Nacional de Educação, com o Conselho da Educação Básica, com a participação de estados e municípios, se demorou muito mais tempo, né? Então, no que diz respeito ao INSEJA, houve quase unanimidade de posições de todos os 15 grupos, no sentido de compreender sua inadequação como mecanismo para a certificação da EJA. A unanimidade não foi alcançada por força de um membro de um dos grupos do Nordeste que incentivava a existência do INSEJA, como uma segunda possibilidade para o estudante, entendendo que ele deve ser um mecanismo que estimula a pesquisa e a avaliação para fundamentar o controle social, de tal forma que os seus resultados sejam utilizados como mecanismos de exigibilidade da qualidade social da educação regular de jovens e adultos. Então, no sentido geral, os estados que estavam participando, né, e os representantes de cada região do Brasil foram contra o INSEJA, falando que ele não dava conta de validar essa avaliação nacional da educação de jovens e adultos, né? Por quê? Lembrando, o INSEJA é um exame nacional para certificação de competências da EJA. Mas tinham pessoas, né, teve um membro do Comitê do Nordeste que foi muito enfático, falando, olha, é importante ter um INSEJA, porque a partir do INSEJA a gente pode repensar as políticas públicas para a EJA. Além disso, um dos grupos representando a região Sul e Sudeste reconhece como tarefa do Estado validar e certificar saberes adquiridos fora da escola, seja na modalidade de EJA ou em outra, mas não por meio de um exame nacional. E, finalmente, outro grupo do Nordeste posicionou-se contrário ao INSEJA, no formato em que ele está, sinalizando dessa forma que, em outro formato, ele poderia promover a certificação. Todos os demais grupos, que eram 13, se posicionaram contrário à existência do INSEJA. Então, e sabe por que também muito dessa discussão, gente? Porque o ensino fundamental e o ensino médio cabe a municípios e estados. A ação da União, né, do governo federal, em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio, ele está muito ligado de organizar e estabelecer as legislações, as diretrizes, e pela própria Constituição também, de ter uma verba para complementar as políticas de educação básica. Mas, assim, a decisão fica muito a cargo de municípios e de estados. Hoje, com o governo atual, acho que isso ficou mais fácil de entender, porque quando se pergunta, né, para o ministro da Educação sobre as aulas, sobre o ensino remoto, sobre as escolas de educação básica, ele fala, sobre isso eu não vou falar, porque isso é cargo dos municípios e do Estado. O governo federal não tem nada a ver com isso. É uma mentira que o governo federal não tem nada a ver com isso, porque cabe ao governo federal fomentar as políticas públicas para fortalecimento da educação básica e com as ações complementares de verba e etc., né?
Mas então, esse grupo da região sul e sudeste falou: olha, como cabe aos estados e aos municípios definirem suas políticas curriculares e de atendimento ao ensino fundamental e médio, no caso da EJA, também deve estar a cargo de estados e municípios o processo de avaliação. De novo, né? É aquilo que eu estou trabalhando muito a ideia nesse texto com vocês, é de vocês entenderem as discussões anteriores à versão final do texto da resolução. A drástica alteração ocorrida por força da LDB, né, Lei 9.394 de 96, antecipando a idade mínima dos exames de 18 para 15 anos, ensino fundamental, e de 21 para 18 no ensino médio, por certo, decorreu exatamente do momento em que o poder público deliberou por dar focalização privilegiada ao ensino fundamental apenas para as crianças de 7 e 14 anos. Mas a gente sabe que isso já teve mudança, né? E assim delimitando com clareza a população-alvo de sua responsabilidade, consequentemente, de suas políticas públicas prioritárias. Com essa medida, alcançou-se um patamar de quase universalização do acesso dessas crianças na escola. Por que vocês escutam muito falar que teve a universalização do ensino fundamental na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, dentro desse patamar, das crianças de 7 aos 14 anos. E assim, né, vocês já estudaram isso nas disciplinas de estrutura, universalização não significa qualidade, não significa permanência. Universalização significa 97% das crianças entre 7 e 14 anos estavam se matriculando na escola. Hoje em dia, nós temos uma complementação da LDB, onde a obrigatoriedade passou dos 4 aos 17 anos, né? Então, a gente precisa de novas pesquisas para saber como que está esse acesso. Mesmo assim, na LDB, o que permanece como direito público subjetivo, que a gente já estudou, é o ensino fundamental. Então, de 6 aos 14 anos, como direito público subjetivo, é aquele direito que a qualquer momento o cidadão pode acessar e o Estado tem obrigação de ofertar, né? Então, assim, gente, vocês estão vendo, é muita questão de legislação, é muita questão de você pensar para fazer uma lei, né? Por outro lado, pesquisas e estudos que acompanharam os impactos dessa medida apontaram a pífia atenção dada nesse período da educação básica. E aqui está falando até o ano de 2010, tá, gente? Como um todo orgânico e a educação superior. Dessa forma, na educação básica, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, e o ensino médio ficaram excluídos da oferta obrigatória do Estado. Além disso, decorrente dessa postura, o Estado brasileiro evidenciou o equívoco político-pedagógico ocorrido quando adolescentes de 15 a 17 anos passam a ser identificados como jovens e, assim, juvenilizados. Habilitaram-se a ingressar na educação de jovens e adultos. Vocês estão vendo como que é complicado? Por quê? Você vai lá e permite que esses jovens e adolescentes se matriculem na EJA, que é uma modalidade voltada para jovens e adultos, significa acima dos 18 anos. Aí também a gente tem uma outra questão, quando o ensino fundamental, obrigatório e direito público subjetivo é dos 6 aos 14 anos. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente garante às crianças da educação infantil e aos adolescentes do ensino médio o direito à educação e o dever do Estado em obrigar. Né? Então, aqui são várias discussões que a gente precisa de ter em mente quando pensar nessas questões da EJA e do ensino de educação de jovens e adultos. Gente, por hoje, nós vamos parando por aqui, tá? Então, agora, após assistir nossa aula, ler o texto, então, eu parto do princípio, que eu já tinha dado o texto e as páginas da aula de hoje, então, após ler o texto proposto para a aula de hoje, que é a resolução número 3, de 15 de junho de 2010, páginas 11 a 17, e assistir a aula,
Escreva no fórum sobre a importância dos debates apresentados para a definição das diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, referente à idade mínima e à certificação. Gente, lembrando, a participação do fórum, ela é obrigatória e valida as 2 horas aulas da presença de hoje, tá bom? Um beijo e a gente continua as nossas conversas, tá bom? Eu vou aqui agora, então, finalizar a nossa apresentação, tá? Vou voltar aqui na nossa aula, parar a apresentação. Lembrando a vocês, amanhã, dia 19/11, a gente tem continuidade da nossa aula e o fechamento desse texto. Então, sendo possível, já vão adiantando a leitura da página 17 à página 25, tá bom? Um grande beijo, até amanhã. Assistam a aula, leiam o texto e escrevam no fórum. Se vocês tiveram dúvidas, o que vocês acharam dessas discussões que aconteceram, para que houvesse o texto final da resolução 03 de 2010, tá bom? Tchau!